Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje, ela já está sendo gravada. Nós vamos aí trabalhar com um livro de atividades falando sobre formas nominais do verbo e texto de divulgação científica. E vocês já estudaram esse conteúdo lá na apostila. Então, agora nós estaremos fazendo essas atividades para reforçarmos mais um pouco esse assunto que está nas páginas 20 a livro de atividades. Aí todo mundo aí com o seu material já organizado, para que nós possamos, então, darmos início à nossa aula de hoje. Aí todo mundo prestando atenção, tá ok? Formas nominais do verbo foi um assunto que nós já estudamos lá na apostila. E nós vamos, então, dar uma relembrada aí. Quem não passou o marca-texto nesse quadrinho, eu vou pedir que passe agora. Eloá, pode abrir o microfone e ler para a tia, por favor, que é bom que você vai me ajudar. Pode ler, por favor. Formas nominais do verbo. Para lembrar, o verbo do infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Tudo, Eloá. O verbo no gerúndio indica que a ação está acontecendo no momento da fala. Apresenta a terminação NDO. O verbo no particípio expressa uma ação depois de finalizada. Apresenta a terminação ADOIDO. Muito obrigada, tá joia? Vamos lá então, pessoal. Quando nós estudamos as formas nominais do verbo, lá naquela época que falamos muita coisa sobre verbos, um dos assuntos foram exatamente essas formas nominais aí, que a nossa colega Eloá acabou de ler, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Como que eu faço para identificar essas formas nominais e saber se o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio? Agora nós vamos lembrar aí aquelas terminações que nós vimos lá na apostila. Então, passa o marca-texto nesse quadrinho, e aí nós temos lá, ó, todo verbo no infinitivo, ele vai ter a terminação R lá no final. Por exemplo, amar, correr, sorrir, todos esses verbos estão no infinitivo. Mas quando é gerúndio, o que vai acontecer? Eu terei a terminação NDO no verbo. Por exemplo, comprando, vendendo, partindo. Esses verbos agora estão no gerúndio. Quando eu falo particípio, vocês terão aí as terminações ADO ou IDO. Por exemplo, então, comprado, vendido, partido. Então, nós temos aí agora os verbos na forma chamada, então, de particípio. Como nós já estudamos esse conteúdo e acabamos de relembrar, né, nesse quadrinho, temos que identificar que todas as vezes que eu falar que o verbo está no infinitivo, obrigatoriamente ele está com essa terminação aqui, ó, R no final. Comprar, vender e partir. Pessoal, a página está no slide, página 20. Gerúndio, olha a terminação NDO aqui, ó. Comprando, vendendo, sorrindo. Particípio, amado, vendido e partido. Então, agora nós estamos, então, no particípio. Se tiver com algum probleminha, pessoal, é só sair e voltar para a sala, ok? Então, vamos lá. Lembrando, então, das formas nominais, nós vamos dar continuidade aqui, ó, ao exercício. Eu vou pedir a Esther que leia para mim o enunciado do exercício 16 e o primeiro quadrinho. Pode abrir, por favor, Esther, o microfone. Cadê a Esther? Será que a Esther está com algum problema no áudio dela? Outra pessoa aqui. Ana Júlia, pode abrir seu microfone, então, Ana Júlia Lopes, por favor. O Paulo responde o segundo quadrinho, então. Vamos lá, Ana Júlia?
Ah, então agora eu estou te ouvindo. Então vamos lá. Analise os fragmentos a seguir e indique as formas nominais dos verbos em destaque. I para infinitivo, G para gerúndio e P para particípio. Aí, Estela, você vai ler o primeiro quadrinho para mim e depois você vai dizer qual a letra que você colocou aqui nesse quadrinho. Pode ler. Abrindo a dobra horizontal, você terá um triângulo. Traga a ponta mais alta até o meio da base. As duas dobraduras ficam em parênteses. Esther, antes de você falar a letra que você colocou, qual é o verbo que está em destaque no quadrinho? Abrindo. Abrindo. Fala para mim, Esther, quais são as últimas letras desse verbo aí? Qual é a terminação dele? NDO. NDO. Qual é a forma nominal, Esther, que tem a terminação NDO? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Gerúndio. Ok, então você colocou a letra G, certo? Sim. Então vamos ver certinho. Ó, NDO, terminação do gerúndio. Muito obrigada, Esther. João Paulo pode abrir para ler o segundo quadrinho. Maria de Fátima vai ler o terceiro quadrinho e a Beatriz o quarto quadrinho. Vamos lá, João, pode ler? Que tal viajar pelo universo a bordo da sua própria nave? Você só vai precisar de uma folha de papel, ofício e muita imaginação. Agora, João, você vai dizer para mim qual é o verbo que está destacado no quadrinho. Viajar. Viajar. Qual é a terminação desse verbo, João Paulo? R. Qual é a terminação lá da forma nominal, João, que tem a letra R no final? Qual é o nome dado para ela? Infinitivo. Qual a letra, então, que você colocou nesse quadrinho? I. Ok, muito bem, João. Então, ó, primeira forma, gerúndio, a segunda, infinitivo. Maria de Fátima, o próximo. Feche o papel na parte vertical, com a parte superior dobrada para fora. Vamos lá, as mesmas perguntas, Maria de Fátima. Qual é o verbo que está destacado? Dobrada. Qual a terminação dele? Ada. Isso. Qual é, então, a forma que tem essa terminação? Qual forma nominal que nós temos aí para esse verbo? Particípio. Então, você colocou a letra P, foi isso? Sim. Ok, muito bem, Maria de Fátima, muito obrigada. Agora vamos lá, Beatriz, quarto quadrinho. Agora só falta colorir as janelas e decolar. Vamos lá, quem é o verbo destacado? Colorir. Qual a terminação dele? R. E aí, qual forma nominal você acha que vai ser, Bia? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Infinitivo. Exatamente, porque ó, olha a última letra dele, ó, R. Então, ó, abrindo, gerúndio, viajar, infinitivo, dobrada, particípio e colorir, infinitivo. Mamão com açúcar. Show de bola. Então vamos lá agora. Nós temos agora na página 21, aí eu vou pedir a Ana Júlia Lopes que leia o Tia, eu título. posso ler? Tá, só um minutinho que a tia vai organizar quem vai ler. Aí a Ana Júlia Lopes vai ler o título, a linha fina, que é essa parte aqui de baixo do título, e o primeiro parágrafo. Aí depois vai vir, deixa-me ver quem não participou ainda, vai vir a Emanuele, que tinha pedido, depois a Lavínia e depois a Rebeca. Por enquanto, vamos deixar nessa ordem aí. Quem já participou do primeiro exercício? Tia, eu posso ler? Gente, a tia já falou quem vai ler agora, tá? Só um pouquinho. Vamos lá, então, começando. A Júlia Lopes. Como funciona
a Estação Espacial Internacional. Saiba como é a vida dos astronautas nesse laboratório que fica na órbita da Terra, bem longe da superfície. A ISS é um laboratório e observatório em órbita ao redor do nosso planeta. Ela realiza estudos científicos que não poderiam ser feitos na Terra, como experimentos envolvendo pouca gravidade. A Estação Espacial Internacional também funciona como uma base espacial, dando suporte a viagens que têm ido a cada vez mais longe. A viagem que levará astronauta a Marte, por exemplo, provavelmente passará pela estação. Obrigada, Ana Júlia. Próximo. Super rápido. Ela orbita a Terra em uma altitude de cerca de 40 quilômetros, complementando uma volta no planeta a cada 90 minutos em uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora. Pesa mais de 40 toneladas. 400, né? Com um campo de futebol. 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Isso. Próximo. Tudo encaixado. A construção da ISS começou em 1998, com o lançamento do primeiro módulo. O projeto foi realizado em conjunto com 15 nações, lideradas por Estados Unidos e Rússia. A estação é formada por diversos módulos, encaixados uns nos outros. Aos poucos, as peças foram fabricadas e enviadas para o espaço. Por isso, a estação pode ser modificada e atualizada de acordo com a necessidade. Ok, muito obrigada, Lavínia. Próximo. Quem é o próximo, pessoal? É você, Rebeca. Representante do Brasil. Mais de 200 astronautas já passaram pela ISS, a maioria norte-americana. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, para realizar experimentos sobre gravidade e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano. Estela. Estela, pode abrir o microfone. Vários espaços. A ISS conta com laboratório de pesquisa, cabines para dormir e um espaço para fazer exercício. Também há um portão usando para amenizar suplementos em uma área especial. Ficamos os 8 painéis solares que receberem luz do Sol. E a convertente em energia para a estação. Cada um mede 35 metros e conta com cerca de 32 mil células solares. Eles geram uma energia total de superfície para abastecer cerca de 40 casas. Como eles fazem? Não, agora só aqui mesmo, tá? Só até aqui. Agora, Maria de Fátima, o último parágrafo. Como eles fazem? Cada astronauta descansa dentro de um saco de dormir. No banheiro é utilizado um sistema que funciona à base de mangueiras de sucção de ar, como os aspiradores de pó. Já a comida chega à estação enlatada ou desidratada, pronta para ser consumida. Por isso, não há geladeira ou fogão. Ok, Maria de Fátima, muito obrigada. Aí, pessoal, continuando na página 22, o exercício número 2, o que mais chamou a sua atenção no texto, é uma resposta pessoal.
Aí cada um de vocês escolheu aquilo, né, que achou mais interessante no texto e colocou aí na número 2. Não pode escrever, pessoal, no exercício. Aí lá no 3, nós temos o que significa a ISS, que é uma sigla, e o que ela realiza. Segundo o que nós lemos lá no texto, ISS é a Estação Espacial Internacional. O que ela faz? Ela é um laboratório observatório que funciona como base espacial orbitando ao redor da Terra. A estação realiza estudos científicos e presta apoio às viagens espaciais. Tia, de onde você tirou tudo isso? Quem prestou atenção enquanto os colegas estavam lendo, nós vimos isso lá no primeiro parágrafo do texto, exatamente dizendo o que ela faz. Então, lá no primeiro parágrafo, nós temos exatamente tudo o que a ISS faz. Pode, Rebeca? Tem alguma coisa de diferente? Pode abrir o microfone. O que você colocou? A ISS é um laboratório e observatório em órbita ao redor do nosso planeta. Ela realiza estudos científicos que não poderiam ser feitos na Terra, como experimentos envolvendo a gravidade. Ok, tá certo também. Você tirou lá do texto, tá certinho. Então, pessoal, lá no primeiro parágrafo do texto, na página 21, nós temos exatamente o que significa essa sigla e o que esse local, né, de estudos realiza. João Paulo, a tia vai ouvir a sua resposta, mas eu creio que não esteja muito diferente, nem da minha e da Rebeca. Mas pode falar rapidinho para irmos para a próxima página. Está ok também. Tia, eu só botei aqui que é um laboratório e ela estuda estudos científicos, tá certo? Ah, mas você tem que colocar que ela é um laboratório e observatório. São duas coisas, tá bom? Não pode colocar só laboratório ou só observatório, não. Eu falei que era laboratório. Ah, então, mas colocou que é observatório também? Não, vou botar. Ah, então, isso que a tia está falando. Você tem que colocar os dois. Porque ela é um laboratório e também um observatório. Ok? Aí você complementa aí essa partezinha que ficou faltando. Vamos lá, pessoal. Ainda na página... Tia, coloquei diferente. Ó, a tia já explicou sobre abrir o microfone sem pedir autorização. Aí a tia agora vai pedir para fechar o microfone e vai esperar quando a tia autorizar. E outra, por mais que vocês coloquem um pouquinho de diferente, pessoal, vocês não vão fugir do que está no texto. Porque tudo que vocês estão respondendo está baseado lá no texto. Por isso que eu falei que lá na página 21, no primeiro parágrafo do texto, vocês encontram aí a resposta, ok? Então, vamos lá. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês passem o marca-texto, que são sempre aquelas caixinhas que aparecem aí nas nossas atividades, que mais uma vez aí veio trazer o conceito de um texto chamado de divulgação científica, que é o que nós acabamos de ler aí. E estamos fazendo um exercício sobre ele. Então, é muito importante que todo mundo destaque exatamente o que está sendo mostrado aí no nosso texto. Aí eu vou pedir a todo mundo que destaque aí com marca-texto e vou pedir alguém que possa ler para mim o que está nesse quadrinho enquanto o pessoal faz aí a marcação. Quem gostaria de ler para mim? Deixe-me ver. Não tem problema não, Luiz, tá certo? Vamos lá, Esther, por favor, então, leia o que está no quadrinho. Para lembrar, o texto de divulgação científica tem a função de divulgar, por meio de linguagem acessível, o conhecimento científico a um público amplo e nem sempre especializado. Apresenta informações ao leitor expondo e explicando conceitos, processos ou fenômenos. Ok, muito obrigado. O pessoal que está colocando as respostas ali, tá tranquilo. O que vocês estão colocando tá ok. Então, pessoal, aí vem a pergunta. De onde vem a energia que abastece a estação? Exatamente a estação que nós vimos lá, que é o nosso observatório e o nosso laboratório também. Então, ó, ela vem de 8 painéis solares
Se são solares, elas vão receber luz do Sol, Sol com letra maiúscula, e convertem-na em energia para o funcionamento da estação. Tá? Então, vocês precisam colocar que são 8 painéis solares que recebem a luz do Sol e, através disso, tudo é convertido em energia para que a estação, então, possa funcionar. Por isso que é muito importante ler os textos com toda a atenção, porque é muito fácil encontrar as respostas. Mas, para isso, é muito importante ler o texto. Eu vou tornar a falar sobre a questão número 3. Está no primeiro parágrafo do texto, na página 21. Então, aí a 4 também bem tranquila de responder. Nós vimos aí durante a leitura, né, que os colegas foram fazendo, que apareceu lá exatamente como que essa estação, né, ela recebe essa energia, como que essa energia é produzida lá. Então, nós vimos aí que tem 8 painéis solares que vão recebendo a luz do Sol, né? E aí, a partir do momento que essa luz do Sol bate nos painéis solares, elas são, né, convertidas, né? Essa energia é convertida para que a estação, então, receba essa energia solar aí. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Qual é o objetivo do texto que você leu? Lembrando que nós acabamos de ver qual é o significado, né? Quais são as características de um texto de divulgação científica e qual é o público-alvo desse texto. O que é público-alvo? Para quem o texto foi escrito. Todo texto ele é escrito para alguém ler. Então, esses textos têm públicos-alvos, assim como os livros. Quando nós vamos a uma livraria, vocês já viram que as livrarias são divididas em seções. Como assim? Tipos de livros, qual é o público, por exemplo, o público-alvo. Nós temos lá na Saraiva aquele espaço todo decorado, bem colorido para as crianças. Então, naquele espaço, nós vamos encontrar livros para crianças. Aí tem a parte de culinária, aí nós temos um lugar específico para esses livros. Por quê? Cada livro tem o seu público-alvo. Então, qual é o objetivo do texto? Se nós estamos falando de texto de divulgação científica, divulgar um conhecimento científico. E qual é o público-alvo desse texto? A linguagem é super acessível. O que é uma linguagem acessível? É uma linguagem fácil de ser compreendida. Então, todos os leitores que gostam de ciência e astronomia, esse texto foi escrito para eles, então, justamente porque tem uma linguagem muito simples, tanto que vocês leram o texto, compreenderam para poder responder às atividades. Então, isso é um texto acessível, um texto de linguagem clara, simples. E aí, sendo dessa forma, todos os leitores que gostam desse tipo de assunto, ciência e astronomia. Então, todo mundo dando uma checada aí nas atividades. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se o nosso texto, então, é do gênero divulgação científica, o objetivo dele é divulgar um conhecimento científico. O público-alvo é para quem esse texto foi escrito. Por ele ser muito simples, o texto se destina a todas as pessoas, né, a todos os leitores que têm interesse em ciência e astronomia. Tia, eu preciso colocar na minha resposta ciência e astronomia? Precisa sim, sabe por quê? O nosso texto fala sobre esses dois assuntos, ok? Então, todo mundo aí checando se colocou essa especificação de ciência e astronomia, ok? E aqui, ó, então, nós finalizamos essa atividade. Eu vou voltar um pouquinho. Nós finalizamos, então, aqui, ó, o livro de atividades até a página 22, falando sobre nominais e texto de divulgação científica, ok?